Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. PV, o Partido Verde, decidiram em reunião da Executiva Nacional apoiar Aécio Neves no segundo turno da sucessão presidencial. E recebemos hoje Eduardo Jorge, que foi o candidato do PV à presidência da República. Eu quero saber se o senhor já está refeito. Não, a campanha continua. A nossa responsabilidade vai até o final de outubro, né? Teve 2 que foram escolhidos para a finalíssima, nós ficamos pelas quartas de finais, sempre de finais, mas temos que continuar intervindo e interferindo nesse jogo. Isso é da democracia. Primeiro e segundo turno é para isso mesmo, né? E foi muito interessante que o PV tomou uma atitude muito rápida. Vocês se reuniram, resolveram e anunciaram, saíram à frente de outros partidos que tiveram que decidir, ficar reunindo, etc. E eu vi uma frase sua que chamou a minha atenção, que a decisão do PV, este é um apoio que será crítico e independente. O que isso quer dizer? Crítico porque as nossas bandeiras, que nem a Dilma, nem o Aécio têm condições de assumir, ficou claro nos debates, todas aquelas bandeiras de cultura de paz, a defesa da saúde das mulheres, uma nova política mais inteligente para diminuir o prejuízo das drogas nas pessoas, o respeito à população LGBT, o amor que nós temos aos outros seres vivos. Nós não somos um partido antropocêntrico, querendo respeitar os outros animais. A jornada de 40 horas que o Brasil já podia ter imediatamente e não tem. Todas essas ideias mais avançadas e mais arrojadas do PV, o PV não vai baixar nenhuma dessas bandeiras. Nós vamos continuar falando e lutando por isso por todos os dias, nesses meses e nos outros 4 anos. Portanto, é crítico, porque eu sei que nem ele, nem ela tinha condições de assumir. Se eu colocasse, era para fugir a minha responsabilidade de escolher um. Já sabia disso, é uma armadilha. Portanto, é crítico. As nossas bandeiras progressistas e avançadas vão continuar levantadas. E a independente, isso é um termo muito importante, porque nós não estamos reivindicando nada. Não estamos negociando cargos. O que nós estamos querendo é apresentar o nosso programa, esse programa aqui, que foi o primeiro que foi apresentado em março de 2014, foi um dos únicos apresentados. No nosso documento, nós resumimos todos os pontos importantes, entregamos na mão do candidato. Se ele quiser levar em conta e melhorar o seu programa, nós ficaremos muito satisfeitos. Mas vocês estão abertos para um entendimento futuro, na hipótese de Aécio Neves, que é o candidato que o PV apoia, ser eleito, se convidar para participar do governo, ocupar um ministério, o PV está aberto? Isso é uma discussão depois, né, Maria Lídia? Precisa ver primeiro se vai ganhar, porque não ganhou nada. Claro. Ninguém ganhou nada. Eu coloquei na hipótese. Ninguém ganhou nada. Portanto, agora, nesse segundo turno, é muito importante essas 2 palavras que você usou. Crítico, porque nossas bandeiras continuam de pé. Fizemos uma análise. Comparamos bem a Dilma. É difícil comparar a Dilma porque ela não tem programa. Mas, para ser justo, a gente comparou o governo dela, o que ela defendeu nos debates, e comparou o programa do Aécio, que ele apresentou recentemente. Bom, esse foi o critério? Por que Aécio Neves? O critério foi... E não Dilma? O critério foi esse. Nós analisamos esses 4 blocos. As bandeiras da cultura de paz, eles não têm, nenhum nem outro tem condição de assumir. Isso é bandeira nossa, do PV, e nós vamos continuar discutindo. Então deu empate. Sim, mas houve uma opção. Mas nesse ponto os 2 não se diferenciam. É preciso ficar claro. Por isso nós somos críticos a ele e seríamos também se estivesse com a Dilma. O segundo ponto é as questões sociais. Nas questões sociais, tanto o PT como o PSDB tem muitas coisas boas nesses 20 anos a apresentar. Por que Aécio? Não, estou falando assim, nas questões sociais, eles também são mais ou menos empatados, embora nós queríamos mais, mas são partidos que têm coisas positivas a apresentar. Então aí também dá empate, não dá para diferenciar. O que diferencia são nos outros 2 capítulos. No capítulo da democracia e no capítulo do desenvolvimento sustentável, do equilíbrio ambiental. Na questão da democracia, nós analisamos que o PT tem lá um núcleozinho ainda de resquício totalitário muito forte. Essa infiltração que o PT faz nas máquinas públicas, nas estatais, esse loteamento, esse desejo como o povo de controlar toda a sociedade, no fundo, é porque não aceitou totalmente o batismo da democracia. Quer controlar o Estado, colocando o partido acima do governo, acima do povo, acima da nação. Eu discuti isso com a Dilma, naquela história de corrupção, né? Eu disse, eu tenho uma questão estrutural, presidenta. Essa infiltração que o PT faz nas máquinas do governo, nas estatais, isso é que é a base para essas distorções. Então, essa questão é uma questão democrática. Nós temos esperança, pela trajetória do PSDB, que nesse ponto ele seja mais aberto, vamos dizer assim, aos princípios republicanos e democráticos. Portanto, esse é um ponto, a questão da democracia, a adesão à democracia, que o PT ainda não aceitou
o batismo da democracia que nos pende para o Aécio. E o segundo ponto é que o PT, Maria Lídia, ignora a questão ambiental. O PT é um partido do século XIX e do século XX nessa questão. É o partido do petróleo, é o partido que está sujando a matriz energética brasileira, é o partido das multinacionais dos automóveis. Basta uma multinacional dar um espirro aqui no São Bernardo, corre 3 ministros com canapés, com chazinhos para socorrer e os carros com diesel e a gasolina envenenando o povo nas cidades. O PT não entende de meio ambiente. Na verdade, eu desconfio até que a presidenta Dilma faz parte do time dos céticos, o Bush, que não acredita que aquecimento global é uma questão central. Portanto, o PSDB também, nesse ponto, é mais aberto do que o PT. Bom, então são as duas questões, claro, a questão democrática e a questão do desenvolvimento sustentável. São os critérios que nortearam a decisão do PV. Agora, o PV... nessa agilidade em tomar a decisão, vocês quiseram resgatar aquela imagem de omissão que ficou de 2010, que o PT não tomou posição, ficou fora, não teve esse vigor que teve agora em mostrar um empenho na participação do processo eleitoral? Esse é um cumprimento de uma promessa minha de campanha, que eu falei o tempo todo nisso, que nós tínhamos errado em 2010, a Marina e o PV, ao se omitir e ao decidir com a sua omissão a eleição de 2010. Portanto, quem critica a Dilma hoje e se omitiu em 2010, devia pensar 2 vezes, porque se omitiu em 2010. Portanto, o tempo todo na campanha, eu acho que eu falei até isso aqui com você, que eu defenderia que o PV, se não tivesse no segundo turno, não se omitisse, não ficasse em cima do muro, não ficasse assim, olha, nulo, branco, talvez aquele, o que na prática é a mesma coisa. E na segunda-feira eu já liguei para o Isso é uma crítica ao PSOL e ao Rede? Não estou preocupado com ele, estou preocupado comigo, né? Como você falou, para a gente não errar como nós erramos em 2010. Sim. Então, na segunda-feira, eu liguei para o presidente do partido, nós temos que nos reunir rapidamente. E ele conseguiu uma reunião, o quórum foi máximo, tinham 40 representantes, todos os estados estavam lá, votaram, foi 33 pelo Aécio, 6 pela Dilma e 3 abstenção, quórum máximo, portanto, mostrando organicidade e decisão, talvez, como você falou, para se redimir do erro de 2010, mas mostrando dessa vez prontidão democrática. Participar no segundo turno com decisão e com clareza é uma questão democrática também. Muito obrigada por sua entrevista. Obrigado, Maria Lídia. Uma boa noite.